Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Informação exclusiva, Júnior Santos está descartado no Corinthians por opção de Dorival Júnior. O técnico alvinegro já pediu a contratação de Rony. E mais, ao longo da semana ele conversou por telefone com representantes do atacante do Galo. Nesse papo, o Dorival explicou que o Rony seria um dos protagonistas da sua equipe para a temporada de 2026. Vale a lembrança de que Memphis Depay fica apenas até a metade do ano. Mas é possível que o Corinthians fique sem o Júnior Santos e sem o Rony. O Júnior Santos já havia aceitado a proposta do Corinthians, o Timão já tinha um acordo com o Galo, empréstimo até o fim da temporada sem custos, com 80% dos salários pagos pelo Corinthians, 20% dos salários pagos pelo Atlético. Não houve nenhum problema financeiro entre as partes. O Júnior Santos foi descartado porque Dorival Júnior não quis. O Dorival quer a aquisição do Rony. E o grande problema é que o Rony só sai do Atlético em definitivo. Qualquer possibilidade de empréstimo está descartada. A operação giraria na casa dos 3, 4, talvez até 5 milhões de dólares. E o Corinthians tem alegado que não tem capacidade financeira para fazer um investimento desse tamanho. Vale a lembrança também de que o Rony é mais caro do que o Júnior Santos. No Galo ele ganha na casa de R$1,5 milhão por mês. Atleta que também interessa ao Santos, ao Bahia e ao Fluminense. E é diante desse contexto que o Corinthians, que ainda busca mais um atacante de velocidade, pode acabar ficando sem Júnior Santos e sem Rony. No Atlético, a posição é de que até o clássico não se fala em negociação, nem de chegada nem de saída, mas que semana que vem pode sim termos duas saídas. O Rony foi um pedido do Dorival Júnior, lá no Corinthians. E eu tô até curioso para saber, né? Porque o Rony fez história no Palmeiras. Tá aqui no Galo, é verdade, não saiu de um pro outro. Mas como seria o Rony no Corinthians, mas seria um pedido do Dorival Júnior, já que o negócio com o Júnior Santos não deu certo. E a outra saída, o Pedro, pode ser o Biel, né? Biel tá fora dos planos, não foi relacionado em nenhum jogo. Até aqui o Galo tá tentando um empréstimo, né? Repassar o empréstimo, já que ele é do Sporting de Portugal. O Rony faria falta, Edu? Cara, assim... Não. E é um jogador muito utilizado, né? Pra elenco, eu já falei isso aqui algumas vezes, eu acho que pra elenco, um jogador como o Rony é importante. Todo treinador gosta de ter um atleta assim pra elenco. O problema é que o Rony tem sido constantemente titular do Atlético. E aí que eu acho que é o problema, fora o custo. O Rony não vale o que o Atlético pagou por ele. E aí o erro é do Atlético, não é do Rony. O Rony não colocou uma arma na cabeça do Atlético e falou, vocês vão ser obrigados a me pagar isso. Não. Eu acho que o custo-benefício não é o ideal. E realmente, isso que o Claudio falou, né? Uma saída do Rony para o Corinthians, eu fico curioso para saber como é que vai ser, como vai ser a recepção e como vai ser a conversa lá em São Paulo, já que realmente ele foi muito bem em determinado momento com a camisa do Palmeiras. Mas não, então, eu acho que se o cavalo passar aí, o Atlético tem que montar, pode passar arriado não. É um jogador que o torcedor já não gosta, e que é um custo-benefício que eu repito, não vale. Então, se o Corinthians acha que o Rony vai ser importante lá, que seja feliz em São Paulo. E o São Paulo foi claro, né? Você até perguntou pra ele numa entrevista que ele não ia travar a saída do Rony. O jogador tem que estar aqui feliz. E houve um fato depois disso, na chegada de um outro atacante. O Galo trouxe o Cassierra agora. Eu não barrei a nadie. Ele falou comigo. Não barrei ninguém. Quiser sair, vai. Faria falta, Alê? Não, é que assim, o Edu toca num ponto que é fundamental, que é o custo-benefício, né? Aí é difícil, porque o salário do Rony é um salário alto, né? E para a chegada dessa turma aí, você precisa aliviar essa folha, né? E senão a conta não fecha. Mas eu considero o Rony útil também. Eu considero útil. É que, assim, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Final da Sul-Americana. Vamos supor que todo mundo tivesse em condição normal, equilíbrio mental. Acho que 99% das pessoas colocariam o Scarpa ali pelo lado direito do campo e não o Rony, ok? Até porque o São Paulo testou o Rony naquela função no Campeonato Brasileiro. O Rony foi mal naquela função e aí ele falou assim, bom, já que foi mal, vou colocar na final. Na final ele nem foi mal, ele só não atacou, né? Que parece uma besteira com um atacante, mas ele não atacou. Mas se ele coloca o Scarpa ali, titular, ok? Ele colocou o Scarpa. Quem entraria na parte final do jogo não seria o Biel, seria o Rony.
E o Rony não seria importante naquele momento, com o time adversário cansado, com a velocidade que ele tem, mas muito melhor que o Biel. Então, assim, eu acho que quem atrapalha, por incrível que pareça, o Rony é o Sampaoli, dando a condição dele titular do Hulk, dando a condição dele titular do Scarpa, dando a condição dele titular em qualquer jogador. Aí não adianta. Mas no custo-benefício é que complica a vida do Rony pra mim. E agora tem Alan Minda, né? Por exemplo, né? Então é um investimento, é um salário. Então você precisa aliviar a folha. Essa conversa de aliviar a folha, ela sempre existiu. Tanto que para chegar ao Lodge, por exemplo, saiu Arana, né? E aí você tá falando dos maiores salários do clube. E aí passa obrigatoriamente pelo Arana, que foi embora, passa pelo Hulk, passa pelo Scarpa, passa pelo Júnior Santos, passa pelo Rony. São jogadores que ganham um alto salário. Como é que ficaria a situação em São Paulo, Ale, pro Rony que fez história no Palmeiras jogar no Corinthians? A torcida embora ele tenha conquistado, né, tenha sido importante no Palmeiras, a torcida não ficou triste com a saída dele. Pelo contrário, já era um momento em que o time estava assim, buscando jogadores de um outro nível técnico e tal, e que tudo bem, eu acho que foi uma saída tranquila. Eu não acho que vai ter grande, sabe, porque não é um ídolo do clube. E nunca foi provocador também? Não, também não. Acho que vai ficar tudo bem, viu? Não vai ficar, não sei se a torcida do Corinthians vai gostar do Rony pelo Rony, mas não por outro motivo. Palmeiras essa questão aí, né, no Atlético, são dois que chegaram pro ataque, né, Cassierra e Minda, principalmente Cassierra tem um salário importante. Vai ter que sair gente, né? Aí a gente fala de possibilidades, né? Do Rony, tem o Júnior Santos, que a princípio não deu certo lá com o Corinthians, e tem o Biel, que tá encostado, não tá nos planos. A gente tava falando aqui do Galo, né? Falamos do Galo. Tem Clássico Mineiro também nesse fim de semana. Tem Galo e Cruzeiro na Arena MRV, mando de campo do Galo. Domingo, 6 da tarde, transmissão Globo de Minas Gerais, GE.TV e Premier. A situação do Galo tá nada fácil. Não que o Cruzeiro também esteja mil maravilhas, viu, Samir? Mas a do Galo, o único time da Série A do Brasileirão que ainda não venceu nesse ano. Você acredita? Em 2026? Acredito e vou falar uma coisa que ninguém nunca falou na TV brasileira. Mas clássico é clássico. E vice-versa. E vice-versa, né? Eu acho que dá para recuperar, né? Um Cruzeiro e Atlético, como um Corinthians e Palmeiras, sempre é assim, né? Não conta esse momento do Galo para esse jogo contra o Cruzeiro. É claro que o Cruzeiro hoje, podemos dizer, né, definido, apesar da troca de técnico, mas eu acredito muito que vai ser um jogo equilibrado. O Cruzeiro perdeu pro Democrata ontem, na estreia do Gerson. Gerson estreou, né, mas ainda é líder de sua chave, PVC. E o Galo é em terceiro lugar. Com um monte de problema, né? Pressionado, o Hulk falou que o coletivo não está funcionando. Sampaoli debatendo, brigando com o técnico adversário. Enfim, o momento não é fácil, PVC. Não. Agora, o Atlético é engraçado, né? Porque o Atlético concorreu com o Flamengo nessa semana ao banco mais estrelado do Brasil. Que entraram no segundo tempo do Atlético: Dudu, Hulk, Bernard, Maicon e faltou um. Foram 5 estrelas que saíram do banco de reservas do Atlético para entrar no jogo. O Cruzeiro ontem estreou a camisa nova que ficou linda. O Pedro Lourenço do ano passado dizia que ele queria só o escudo completo na camisa. Voltaram as estrelas soltas. A camisa ficou espetacular. O Gerson, camisa 97. O time jogou pessimamente, perdeu de 1-0 no Democrata. Deu bronca no vestiário. Mas o Cruzeiro vai para o jogo contra o Atlético na Arena MRV para tentar vencer na Arena MRV. Aliás, o Cruzeiro tem um retrospecto melhor do que o Atlético na Arena MRV. Vamos ver se consegue vencer com o Tite na casa atleticana. E o Atlético depois joga contra o Palmeiras na abertura do Campeonato Brasileiro, 19 horas de quarta-feira. A rodada toda é de clássicos, né? De norte a sul do Brasil tem clássico. E depois, na prática, essa rodada, para quem está fazendo pré-temporada, acabou a pré-temporada. Porque ou você ganha o clássico e entra bem no Brasileiro, ou você não ganha o clássico e entra pressionado no Brasileiro. E o problema do Galo são essas estrelas, né? Sem querer ser muito azedo, né? Essas 4 que você citou. É igual o Corinthians quando montou o time em 2022. Se tivesse montado aquele time em 2002, por exemplo, 2005, 2006, seria um baita time. Tinha o Juliano, que já não estava numa grande fase, o Renato Augusto, Paulinho,
vários jogadores que já tinham passado a época, né? Aí você traz todos esses jogadores achando que são aqueles. O Michael, enfim, pouco jogou no Corinthians no ano passado. O Hulk, com todo o respeito à história que ele tem no Atlético Mineiro, também já está no declínio. E o Dudu não joga bola há muito tempo. Qual foi o outro que você citou? Maicon. O Michael... Faltou um, vou citar outro. Mas enfim, nenhum desses anima. Então, o Atlético tem que começar a olhar um pouquinho para frente também. Se ficar... Renan Lodge. E o Bernard, que também não joga bola há muito tempo. O banco do Atlético que entrou no segundo tempo contra o América no 1-1 de quarta-feira, Hulk, Dudu, Maicon, Bernard e Renan Lodge. O Renan Lodge é o único que eu tiro dessa lista aí que eu citei. O Atlético que viu esse time que foi campeão envelhecer, né? Um time que já não rende tantos frutos mais, tenta uma reformulação, mas ainda não deu bom, ainda não deu um encaixe, assim. No ano passado já teve muitos problemas e começa 2026 na mesma toada. Os jogadores agora são liberados e voltam amanhã, no dia do jogo, cedo, e já vem sendo assim com o Sampaoli desde a primeira passagem dele no Atlético em 2020. Ele não gosta, não é adepto à concentração em jogos em Belo Horizonte em véspera de jogos, né? Em véspera de partidas. Então o Galo, Sampaoli tirando as últimas dúvidas quanto à escalação. Lógico que na cabeça dele ele já tem o Galo para o clássico. Mas ele vai levar esse mistério. E no caso do Atlético são muitas dúvidas, muitas interrogações, até por conta desse início de ano também, né? Até aqui 4 rodadas, Sampaoli não repetiu o time em nenhuma delas. E vamos ver como que ele monta o Atlético para amanhã. Ontem foi liberado do departamento médico o volante Patrick. Patrick tem muito tempo que não joga. Patrick não jogou no segundo semestre do ano passado. Depois teve uma lesão por estresse na coluna, demorou muito tempo para se recuperar. Quando estava pronto, teve outra lesão muscular na véspera da final da Copa Sul-Americana e é só agora que o Patrick voltou a ser liberado. Não acredito ainda para o clássico, mas fica disponível para o restante da temporada aí o jovem volante Patrick. Hoje, no Galo, para a gente destacar ausências certas para o clássico. O atacante Matheus Cassierra, que foi apresentado ontem, né, oficialmente anunciado pelo Atlético ontem, não teve o nome publicado no bid, então Cassierra não pode estrear ainda nesse clássico contra o Cruzeiro. Outra ausência certa é o Lianco, que é o jogador que vai demorar mais um pouco aí para se recuperar. O zagueiro Ivan Roman também está se recuperando de uma cirurgia que ele fez na mão durante as férias. E o Vitor Hugo é dúvida médica, por conta do incômodo que ele teve na coxa direita no clássico contra o América. Então são essas ausências certas e no caso do Vitor Hugo uma dúvida para o clássico de amanhã. Esse é o contexto do Galo para o clássico, Pedro. O clube acaba de divulgar que são mais de 28 mil garantidos para o jogo de amanhã. Atenção você, torcedor do Galo, tem ingressos para sócios a partir de R$ 24,90 e o setor Inter, o ingresso mais caro do setor Inter para sócio Galo na Veia, Forte Vingador, por exemplo, é R$ 30. Então, torcedor que ainda não comprou ingresso, do lado atleticano ainda tem sim bilhetes. Estamos próximos aí, portanto, de 30 mil atleticanos nesse clássico de amanhã, 6 da noite, na Arena MRV, Pedro. Fala, massa, fechando aqui mais um vídeo do canal. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pelo like. Já peço aí vocês que deixem aí o seu comentário, tá bom? E o like também é muito importante, tá? Já agradeço a todos. Para quem é novo no canal, seja bem-vindo. Quem não conhece esse canal aí, esse canal traz todos os dias do Galo para vocês. Então já fica o meu convite para vocês estarem se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação, que é muito importante, tá bom? Para toda vez que sair um vídeo vocês serem avisados. Deixe aí também sua opinião em relação a tudo que foi passado no vídeo, no espaço de comentário do canal, tá? A participação de vocês também é muito importante para o canal. A gente só cresce cada vez mais, então a gente só tem a agradecer a todos. Junte-se à massa, se inscreva, tá? Verifique se você está inscrito. Vou ficando por aqui, deixo aquele forte abraço para quem fica. Até a próxima. Valeu, massa.